Amém. Depois de ficar 2 dias ali, Jesus foi para a região da Galileia, pois como ele mesmo disse, um profeta não é respeitado na sua própria terra. Quando chegou a Galileia, os moradores dali o receberam bem. É que eles tinham ido à festa da Páscoa em Jerusalém e tinha visto tudo que Jesus havia feito lá. Jesus voltou a Caná da Galileia, onde havia transformado água em vinho. Estava ali um alto funcionário público que morava em Cafarnaum. Ele tinha em casa um filho doente. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia, foi pedir a ele que fosse a Cafarnaum e curasse o seu filho, que estava morrendo. Jesus disse ao funcionário: você só crê quando vêm grandes milagres. Ele respondeu: Senhor, venha depressa antes que meu filho morra. Volte para casa, seu filho vai viver, disse Jesus. Ele creu nas palavras de Jesus e foi embora. No caminho encontrou-se com seus empregados que disseram: o filho está vivo. Então ele perguntou a que horas o filho havia começado a melhorar. Os empregados responderam: ontem, à 1h, a febre passou. Aí o pai lembrou que havia sido naquela mesma hora que Jesus tinha dito: o seu filho vai viver. Então ele e toda a família creram em Jesus. Esse foi o segundo milagre que Jesus fez depois de ter ido para a Galileia. Bom, irmãos, o que eu quero dizer para os irmãos hoje? Que Deus, Jesus, Ele é de casa. Amém? Jesus, ele habita em nossa casa. E quem que é a casa? Nós, né? Então o que eu quero dizer com esse texto de hoje? Estive pregando a mesma coisa domingo passado, então venho reafirmar para os irmãos. Jesus ele estava, né, ele estava em uma cidade e foi para a Galileia. E na cidade que ele estava foi onde tinha acontecido o primeiro milagre de Jesus. Foi quando Jesus ele transformou água em vinho. E onde? No casamento. Os irmãos percebem que festa que era o que não faltava. E tudo que você vai ler nos evangelhos, né, você vê que havia festa da Páscoa, havia festa para isso, para aquilo. Então sempre havia algum tipo de festa, e Jesus estava presente. E uma delas, Jesus transformou a água em vinho. E ele saiu de lá e foi para Galileia. E ele disse: um profeta ele não é respeitado na sua própria terra. Por quê? Os que eram da terra de Jesus não creram nele. E isso muito acontece com nós mesmos. Sabe por quê? Deus te constituiu neste lugar. Deus ele te colocou neste lugar. E muitas vezes nós não damos valor a quem nasce aqui neste lugar. Por quê? Porque foi Deus que constituiu, não foi mãos humanas. Você entendeu? Então, ou seja, muitas vezes a bênção está na nossa frente, está do nosso lado, mas nós muitas vezes queremos buscar lá fora, porque não cremos que às vezes o irmão que está do nosso lado é possível nos abençoar. Às vezes é óbvio, está na nossa cara, mas a gente não quer ver. A gente acha que ele não tem poder suficiente. Realmente ninguém tem poder, a não ser Cristo Jesus. Mas o poder de Jesus foi liberado a todos. Jesus quando disse: quando descer sobre vós o Espírito Santo, será liberado poder sobre vós. Então nós temos poder para curar, pelo poder de Jesus Cristo. Então nós também temos o poder de abençoar, através de Jesus, a vida do nosso irmão. Mas às vezes nós temos a bênção do lado e não olhamos para ela. Vamos buscar fora. Ah, pastor, você sabe por quê? Nossa, eu gosto muito do senhor, eu gosto muito da sua pregação. Mas sabe por que isso aí? Que eu queria mais fogo. Eu queria uma coisa assim mais quente, mais sapatinho mesmo. Então eu fui buscar fora, porque aqui na igreja do Senhor, infelizmente, não tem isso. Meu querido, o fogo não sou eu que vou tacar em você.
fogo é o Espírito Santo que vai descer na sua vida. Então, se não está tendo fogo na sua vida, é você que não está clamando o Espírito Santo. Não é o pastor, não. Não é o irmão do lado, não. Então, nós temos poder de alcançar a bênção, mas muitas vezes a gente quer buscar lá fora, achando que lá de fora vai nos dar o que nós necessitamos. Poder não está no pastor, no obreiro, no levita, no diácono. Poder está no Espírito Santo de Deus, em Jesus Cristo. É nele. O que Jesus ele queria ensinar, e parece que era difícil, né? Era que o quê? É que todos nós somos discípulos, e ele disse que obras maiores faremos. E realmente, obras maiores muitas pessoas já fizeram. A gente vê grandes evangelistas. Amém? Eu creio que a obra de Paulo foi maior que a de Jesus, porque ele teve mais tempo. Jesus teve 3 anos de ministério. Então ele já sabia que muitas pessoas iam fazer muito. Por quê? Porque o Espírito Santo não foi derramado sobre o Filho do Pai, mas sim sobre todos. Amém? No texto diz assim, que ele tinha em casa um filho doente. Aí quando ouviu dizer, Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, e foi pedir a ele, que o quê? Que fosse a Cafarnaum curasse o seu filho, que estava morrendo. Jesus disse ao funcionário, você só crê quando vêem grandes milagres. Muitas vezes com nós é assim. Fulano de tal, sabe, o pregador lá, né? Falta falar o curandeiro. Tá vindo aí, então a gente precisa ir lá. Por quê? Porque ele vai me curar. Querido, quem te cura é Jesus. Só ele tem poder para te curar. Então, a gente procura algo de fora, sendo que dentro da nossa casa a bênção está conosco, né? Às vezes, quando precisamos realmente, a gente vai buscar onde a gente crê que pode alcançar. Então a gente ouve falar, fulano de tal está na cidade, então vamos atrás dele, porque eu creio que lá pode ter alguma coisa. E você não crê que dentro da sua igreja pode ter a bênção? Dentro da casa está a bênção, não fora, dentro. Amém? Então Deus ele te abençoou para que você seja bênção. Para isso que Deus te abençoou. Então abençoa o irmão do lado para que ele seja bênção na nossa vida também. Então não precisamos de coisas miraculosas. O sobrenatural é do Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, não sobre parte. Amém? Ele foi lá pedir, por quê? Porque ele viu que Jesus fez grandes milagres. Mas Jesus lhe deu um ensinamento aqui. Olha só, ele respondeu, Senhor, venha depressa, antes que meu filho morra. Ele estava falando para quê? Jesus, venha até a minha casa. Venha até a minha casa. Ele foi buscar fora, pediu, Jesus, venha até a minha casa, senão meu filho vai morrer. E que Jesus disse? Jesus liberou sobre a vida do filho dele a cura, mas não precisou ir lá. Disse, volte para casa, o seu filho vai viver. Disse Jesus. E o que aconteceu? Isso aqui era um alto funcionário. Vamos pegar aí um primeiro-ministro, né? Um alto funcionário. Você imagina, ele já deveria ter buscado em vários médicos a cura. O filho estava morrendo. Ele tinha recursos para ir buscar onde, mas ele cria que Jesus poderia curá-lo. Mas ele não cria o suficiente, porque ele queria que Jesus fosse até lá, porque ele cria que era a presença de Jesus que ia curá-lo. Mas Jesus disse, vai, porque o seu filho vai viver. A gente tem crido no que Jesus diz para nós? Ou precisamos ver? Ou precisamos estar do nosso lado? Jesus, ele fala para nós. Alguém já viu Jesus aqui? Não, nós sentimos o que ele faz, já vimos o que ele faz, amém? E cremos no poder dele, sem vê-lo, sem ele ter visitado em corpo, estou dizendo, em corpo, a nossa casa.
Em espírito Ele está dentro de nós. Amém? Temos que crer. A gente não só ouve, mas a gente testemunha o que Jesus faz. Quantos já viram aqui pessoas sendo curadas, restauradas? Não é? No caminho encontrou-se com seus empregados que disseram: o seu filho está vivo. Vivo. Eu disse isso semana passada. Um pastor, quando tinha acabado de se converter, e naquele amor, naquele fervor, foi buscar vídeos de pregadores sobre milagres. Eu quero ver milagres, milagres. Perdão. E ele encontrou um vídeo de Billy Graham. Billy Graham, um grande pregador. Já milhares, não foi milhares de pessoas se converteu já no ministério dele. E ele viu o vídeo, foi entregar na locadora de volta, disse assim: eu quero outros vídeos, porque eu quero ver milagres. Esse pregador não fez milagres. Aí o cara que estava recebendo na locadora o vídeo disse para ele: eu já assisti esse vídeo. Milhares de pessoas se convertendo. Não é um milagre para você? O maior milagre que nós podemos testemunhar é a conversão de uma pessoa. A ser curada, voltar a ver, voltar a andar é um grande milagre. Lógico, ela precisava daquilo. Mas o maior milagre é ela crer que Jesus morreu por ela e Ele é o nosso Salvador. Isso é o maior milagre, que muitas vezes nós não damos tanta importância. Ah, fulano se converteu, amém. Oh, mas você viu fulano lá? Voltou a andar. Você está brincando? Voltou a andar? Voltou a falar? Que milagre maravilhoso. É, e a família dele se converteu. Ah, legal. Legal? O que está dizendo aqui? No caminho ele encontrou-se com seus empregados que disseram: o seu filho está vivo. Os empregados dele já começaram a testemunhar o milagre na vida. Então ele perguntou: a que horas o filho havia começado a melhorar? Os empregados responderam: ontem, à 1h da tarde, a febre passou. Aí o pai lembrou que havia sido naquela mesma hora que Jesus tinha dito: seu filho vai viver. Então ele e toda a família creram em Jesus. No momento em que ele creu que o poder de Jesus havia curado o filho dele melhorou. O filho dele viveu novamente. Estava morrendo. Então isso é o que acontece conosco. Sabe o que aconteceu aqui? A família testemunhou o poder de Jesus e toda a família se converteu. E somente ele não, porque os empregados também testemunharam. Então nós podemos ser bênção dentro da nossa casa. Através de nós, muitos podem se converter. Mas nós temos que crer que o poder... Ah, pastor, vá lá na minha casa para orar. Ah, pastor, vai lá no fulano orar para fulano de tal. Por que você não pode orar por ele? Jesus liberou o poder sobre sua vida também. Amém? Amém? Nós podemos fazer isso. Nós temos uma igreja em célula que é justamente para isso. Para que cada líder seja pastor dentro da sua cela. Para que ele ore, para que as pessoas sejam restauradas, para que as pessoas sejam curadas, para que as pessoas recebam poder, para que elas entendam que o Espírito Santo desceu sobre todos que creram e foram batizados. Amém? Nós temos que entender isso. Deixar que toda a carga seja sobre a liderança da igreja. Deixar que toda a carga seja sobre aquele que está ali simplesmente para ministrar o que Deus vem falando. Mas que nós também temos que tomar posse do que Jesus nos deu. Para que nós temos que ser ativos como testemunhas vivas de Jesus. Sabendo que nós também possamos, impor as mãos e orar pela pessoa, abençoar a vida da pessoa. Amém? A gente tem que crer nisso. A partir do momento que você crê em Jesus, não só você, mas uma geração toda pode ser transformada. Amém? Todos. Por quê? Porque ali o homem creu. Ele foi lá: Jesus, cura o meu filho. Vai em paz, meu querido. Teu filho vai viver. E ele foi em paz.
E a partir da bênção que ele carregou, toda a família dele, os empregados, se converteram. Amém? Olha que tremendo. Deus, em toda a sua história, Ele usou, toda a história da criação, Ele usou grandes pessoas, mas começou a partir de uma pessoa para mudar as gerações. Moisés, Ele usou o humo. Moisés, ele tirou o povo de Israel da escravidão no Egito. Ele usou quem? Usou Moisés. Então nós podemos ser usados por Deus. Começou por que abençoou uma nação inteira. Amém? José do Egito estava lá com os irmãos, pela inveja dos irmãos, deu como escravo. Ele virou presidente do Egito e mudou toda uma geração. Começou com Jesus pode começar com a sua vida também. Você tem que crer que Jesus está com você. Amém? Daniel, você imagina, estava na terra dele, com os pais dele, uma vida muito boa. Chegou lá o rei, acabou com a família dele, acabou com toda a terra dele, levou ele preso. Imagina, ele falou, minha vida acabou, não tem mais sentido. Mas ele creu no Deus que ele tinha, e ele também foi diferente. Deus usou a vida dele para ser diferente aonde ele foi. Amém? Deus usou Daniel para literalmente quebrar a sabedoria humana. Quando o rei pediu lá, eu estou precisando saber o que aconteceu com esse sonho que eu tive, e chamou feiticeiro, e chamou um monte de gente lá, foi chamando, até o Chris End, eu acho que deve ter chamado. Chamou um monte de gente. Ele vai fazer isso para o senhor. Chegou lá e falou assim, aconteceu isso. Daniel, então a partir de agora você vai ser um membro importante aqui do meu reino. Usou uma pessoa. Samuel, ele foi preparado por